celebramos São Marcos, evangelista. João Marcos era membro de uma família de Jerusalém que pôs a sua casa à disposição dos primeiros cristãos. Acompanhou Paulo em sua primeira viagem apostólica e foi discípulo de Pedro em Roma. A Marcos é atribuída a redação do primeiro evangelho, o qual nos apresenta o Messias humilhado, sofredor, crucificado e reconhecido como Filho de Deus pelo centurião. Celebremos esta festa com o sincero desejo de, através da leitura do Evangelho de Marcos, podemos realmente conhecer ainda mais esse Senhor, que é o Senhor da nossa vida. O Evangelho proposto para esse dia é o final do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 16, de 15 a 20. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse: Ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, e se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu, sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Portanto, queridos irmãos e irmãs, ao celebrar Marcos, nós celebramos esta boa notícia que ele ajudou com seu Evangelho, que tantas e tantas pessoas pudessem conhecer e se aproximar de Jesus. O Evangelho de Marcos é o Evangelho usado na catequese, é um Evangelho muito simples no seu modo de falar e que procura ir levando cada um de nós ao conhecimento de quem é esse Jesus Cristo, Filho de Deus, que vai se revelando de uma forma muito diferente do que naquele tempo se esperava a vinda do Messias. É o Senhor, sim, mas um Senhor humilde, um Senhor que não está preocupado em aparecer, mas, ao contrário, ele vai se revelando pouco a pouco e vai respeitando também o caminho, o ritmo de cada pessoa. Vamos pedir ao Senhor que Ele, nessa semana que estamos iniciando, Ele nos ajude também, como Marcos, a nos preocuparmos em como sermos anunciadores dessa palavra e como levar essa palavra às pessoas que mais precisam, aquelas que estão passando por dificuldades e precisam conhecer esse Senhor que vem dar a vida por nós. A primeira leitura da festa de São Marcos Evangelista é tirada da primeira carta de Pedro, que vai falando de qual é a tarefa de todos os cristãos. E no final dessa leitura vem então nomeado o próprio Marcos. Caríssimos, revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus
Resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos humildemente sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna ele vos exalte. Lançai sobre ele todas as vossas preocupações, pois é ele quem cuida de vós. Uma leitura muito bonita. Quem quiser pode tomar frase por frase, palavra por palavra, e ir agradecendo ao Senhor pela sua presença na nossa vida. É a primeira carta de São Pedro, capítulo 5, de 5 a 14. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia, como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. Como é bom iniciar a semana ouvindo essa palavra para nós. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel junto de vós, vos envio essa breve carta para vos exortar e atestar que esta é a verdadeira graça de Deus. A igreja que está em Babilônia saúda, como também Marcos, o meu filho. Saudai-vos uns aos outros, com o abraço do amor fraterno, e a paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Então, iniciemos bem essa semana, nesse espírito de ação de graças, de gratidão, e pensando como nós podemos anunciar essa palavra hoje às pessoas que encontrarmos. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.